Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise de São Paulo, Produção e Estilo. Eu sou Amanda Riso, essa é uma atividade coordenada por mim e pelo meu colega Daniel Roisman, e hoje nós temos como convidado o Leandro Alves Rodrigues dos Santos. Esta é uma atividade do Corpo Freudiano onde a gente preconiza a transmissão da psicanálise a partir de um debate vivo e estimulante sobre o estilo singular do analista produtor. Temos o objetivo de oferecer um espaço onde as criações analíticas sejam acolhidas e discutidas, levando em consideração um rigor teórico, mas, acima de tudo, o lugar inovador de cada psicanalista para a psicanálise. Então, nosso convidado de hoje, como eu disse antes, é o Leandro Alves Rodrigues dos Santos. O Leandro é psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP, pós-doutorado em psicologia social pela PUC, com prática clínica em São Paulo e Santo André. Hoje, ele vai apresentar um trabalho sobre o perdão no tratamento psicanalítico, algumas considerações metapsicológicas. Bom, seja muito bem-vindo, Leandro, à nossa atividade, o Corpo Freudiano. Estou muito feliz aqui em te receber em nossa atividade Produção e Estilo em Psicanálise. Bom, Amanda, eu queria agradecer a você, queria agradecer a todos os colegas do Corpo Freudiano de São Paulo, Petri, Daniel, enfim, os colegas que estão organizando essa atividade. Eu sei o quanto é difícil sustentar uma instituição de psicanálise, trabalhar em grupo, por isso que eu aceitei tão prontamente e preparei algo que eu espero que não só interesse as pessoas, mas que nos possibilite, talvez, pensar em questões novas. Vai ser uma apresentação bem clínica, um escrito que eu preparei a partir de algumas inquietações que eu percebo na minha prática clínica cotidiana, e eu espero colaborar, então, não só com a minha formação, como com a formação dos colegas. Que bom, ótimo, Leandro. Eu penso, então, de uma forma de organizar aqui a nossa atividade, de passar a palavra a você. Então, vou oferecer uns 30, 40 minutos aí de fala a você, para depois entrar, colocar alguns comentários e questões que a gente possa conversar um pouquinho depois. E num terceiro momento, você entra com uma live
né, para discutir e continuar a conversa aí com os nossos participantes aqui pelo Facebook. Tá certo? Concordo com esse método. Ok, então vamos nessa. Então, passo a palavra a você, Leandro. Bem, eu vou começar a apresentar o meu trabalho, que eu preparei, redigi com bastante cuidado, com bastante interesse. Eu espero estar contribuindo para as produções do Corpo Freudiano de São Paulo, e eu o intitulei O Perdão no Tratamento Psicanalítico, algumas considerações metapsicológicas. Título e subtítulo, porque eu vou tratar muito, obviamente, do perdão, mas no tratamento psicanalítico, e depois, claro, amarrando sempre com a metapsicologia. Por isso que eu achei importante destacar esses elementos. Então, eu convido a todos a me ouvirem e depois teremos uma troca de ideias com a Amanda e a live na qual todos poderão participar. Então, vamos lá. Teorizar sobre a multiplicidade de fenômenos que ocorrem no cotidiano da clínica psicanalítica é uma tarefa necessária, ainda que não seja das mais fáceis. Não só porque o psicanalista desconfia que suas preocupações possam ser banais, que a questão em jogo seja trivial, talvez já abordada e esgotada na literatura psicanalítica, ou pior, que no fundo seja um subproduto de alguma pendenga não tratada em sua análise pessoal, tornando-se, portanto, indigna de exposição frente aos pares de sua comunidade. Mas, a despeito disso, considero que, mesmo assim, vale a pena tentar, pois o ato de escrever e falar do que foi escrito, aquilo que chamamos de transmissão, é um exercício interessante e vital para o psicanalista, que pode organizar suas ideias, se ouvir e, afortunadamente, importante frisar, ouvir os colegas que possivelmente também dividam essa e outras agruras do psicanalizar. Dito de outra forma, valorizar a própria palavra e também a palavra do outro. O psicanalista precisa valorizar a palavra do outro, não só com seus analisandos. Gosto de destacar isso. Sendo assim, partamos então para o ponto central dessa exposição, abordando um fragmento que noto surgir em minha prática clínica, especialmente quando me ouço falar do perdão em momentos específicos, tanto no sentido do analisando perdoar o outro, bem como a si mesmo. Sempre me vem à cabeça dois impasses quando reflito sobre isso. Tanto o aspecto de significação da palavra, perdão, bem como sua quase instantânea conexão com o lado religioso que a recorre. Como seria previsível, acorri ao Google e comecei a pesquisar inicialmente o que o dicionário diria sobre a palavra perdão. E eis que me defronto com o Michaelis, na sua versão online, apontando que essa palavra pode significar, vamos lá, remissão de uma culpa, dívida ou pena, desobrigação do cumprimento de um dever ou ainda disposição para perdoar. Considero que esse dicionário me ajudou, mas a parte religiosa que também investiguei me soou difusa demais, como se o perdão cristão fosse além de uma espécie de preceito e parte integrante de um processo de purificação, que levasse o cristão ao paraíso, remetendo-me ao que Freud dizia sobre as máximas religiosas. Amai-vos uns aos outros, ou ainda, amar o próximo como se ama a si mesmo. Enunciados dos quais Freud discordava em termos de viabilidade, especialmente em seu texto Mal-Estar na Civilização, quando deixa claro sua posição, citando o poeta Heine numa inocente nota de rodapé. Isso é bem freudiano. Minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são uma humilde cabana com teto de palha, mais boa cama, boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minha janela e algumas belas árvores em frente de minha porta. E se Deus quiser tornar completa minha felicidade, me concederá a alegria de ver 6 ou 7 de meus inimigos enforcados nessas árvores. Antes da morte deles,
Eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei todo o mal que em vida me fizeram. Deve-se, a verdade, perdoar os inimigos, mas não antes de terem sido enforcados. Fecha aspas. Voltando ao texto. Ultrapassando, então, essa idealização que se pode fazer a respeito dos analisandos, continuo me perguntando como seria possível avançar na investigação acerca do perdão sem baratear o tema, tampouco subdimensionar sua importância no processo de elaboração, parte sabidamente importante no desenrolar do processo analítico. Tome, então, uma decisão metodológica nesse trabalho, inspirando-me em Freud, quando este abre um caminho que parece promissor, incentivando um bom uso da metapsicologia como um fundamento, e ele põe em itálico isso, um fundamento para o raciocínio clínico, visto que considero ser, abre aspas, frase de Freud, lícito darmos livre cursos às nossas especulações, desde que preservemos a frieza do nosso juízo e não tomemos os andaimes pelo edifício. E ele põe em itálico isso, não tomar os andaimes pelo edifício. Os andaimes são uma coisa, o edifício é outra. Fecha aspas. Ou seja, especular para fazer avançar, no movimento pendular, a clínica e a teoria psicanalítica, que caminham inseparavelmente, num desenvolvimento que se funda na reciprocidade. Pois, como bem lembra Freud, que sem, abre aspas, especulação e teorização metapsicológica, quase disse fantasiar, não daremos outro passo à frente. Fecha aspas. Então, prosseguirei dando outros passos, envidando agora um esforço metapsicológico a partir de minha inquietação, quando aponto aos meus analisandos, de várias formas e maneiras, sobre a importância de uma ressignificação de certos episódios, acontecimentos, passagens e, principalmente, desavenças que ficaram marcadas em sua vida e que, claro, surgem frequentemente nas associações livres que estimulo durante as sessões. No começo, sentia certo desconforto e pensava com meus botões que, afinal, o analisando poderia pensar que, se apenas se tratasse de um perdoar, bastaria seguir o que as religiões pregam, concordar com os aconselhamentos de amigos bem-intencionados ou ainda aproveitar leituras variadas, desde autoajuda até textos menos ingênuos. Mas o tempo me mostrou que havia algo além, pois passei a notar a reação dos analisandos quando esse tópico era trazido à tona, gerando a inquietação que me fez propor esse tema nessa apresentação, instigando-me a teorizar, a recorrer a essa feiticeira chamada por Freud no texto acima citado, que diz da metapsicologia. Presumo que um recorte nesse problema se faz necessário, estabelecendo uma breve problematização a partir de minha percepção sobre os possíveis efeitos que parecem surgir quando o perdão é incluído nas considerações dos analisandos. Minha hipótese de trabalho se centra em duas vertentes. O analisando não conseguir se perdoar por crer não ter obtido certa performance egóica em relação a um ideal secretamente valorizado, e, por outro ângulo, não conseguir perdoar o outro, pois esse o feriu gravemente em sua dimensão egóica, num prejuízo praticamente irreparável. Partamos, então, de um mito estudado por Freud, que hoje é comumente conhecido como complexo de Édipo, capítulo estruturante da condição humana, vital em uma existência, e como não poderia deixar de ser indispensável nas teorizações do campo psicanalítico. Aliás, vale dizer, o complexo de Édipo até hoje assombra quem se dá conta de sua potestade, como o próprio Freud já alertava em um texto chamado As Resistências da Psicanálise. Abro aspas, que a primeira vida sexual atinge seu ápice naquilo que se conhece como complexo de Édipo, uma ligação emocional da criança ao genitor do sexo oposto, acompanhado por uma atitude de rivalidade para com o do mesmo sexo. E que, nesse período da vida, tal impulso se amplia, desinibido, para um desejo sexual direto. A confirmação disso é tão facilmente possível que somente esforços supremos poderiam conseguir desprezá-lo. Com efeito, todo indivíduo passou por essa fase. Posteriormente, porém, reprimiu energicamente seu teor e conseguiu esquecê-la. Dessa época pré-histórica da existência do indivíduo, restou um horror ao incesto e um sentimento enorme de culpa. Mas,
Entre outros desdobramentos dessa dinâmica edipiana, quero destacar duas noções freudianas que tomam forma em consonância com os processos identificatórios do filho ou da filha junto às figuras do pai e da mãe. Estou falando do ideal de eu e do eu ideal, que na tradução advinda do inglês torna-se ideal de ego e ego ideal, como elementos imaginários de constituição de um eu que no processo analítico quase sempre se demonstra frágil, beirando a ilusão. Em termos mais diretos, especialmente quando falamos de neurose, devemos igualmente levar em conta as noções pulsionais e a repressão como colaboradores desse processo, que redundam, então, nesse ego ideal, nesse eu, e eu pus aspas, nesse eu que o neurótico acredita ser. O que Freud qualifica como um ego que, abre aspas, é o alvo do amor de si mesmo, fecha aspas, infantil e idealizado. Em outro momento, Freud sinaliza também que o neurótico se dá conta que há uma instância que assume o domínio de seu ego e que mede seu ego real e cada uma de suas atividades mediante um ego ideal que ele, paciente, criou para si próprio no decorrer de seu desenvolvimento. Frase de Freud. Dessa forma, esse ser excluído e humilhado pela castração agora se torna alguém especial. Porém, em paralelo, vale dizer, há também a incômoda assunção de um ideal de ego, que poderia ser tomado como um condensado dos ideais supostos pelo neurótico em relação aos adultos que o cercam, começando pelos pais. O complicador desse processo é que, segundo Freud, o ideal de ego é, no fundo, abre aspas, o herdeiro do complexo de Édipo, fecha aspas, uma instância que não apenas se alimenta vorazmente dos ideais, bem como efetiva uma deformação sensível, transformando um querer em um dever. Isso é muito importante, essa transformação de querer em dever. Ou seja, várias pressões aturdindo esse ego que tensionava alçar voo próprio. Freud, esse texto de 1940, é um texto inacabado, mas ele não é incompleto. Eu gosto muito desse texto. Lança luzes para esse ponto. Abre aspas, farei uma citação longa agora, que vale a pena. Uma ação por parte do ego é como deve ser se ela satisfaz simultaneamente as exigências do id, do superego e da realidade. O que vale a dizer? Se é capaz de conciliar suas exigências umas com as outras. Os pormenores da relação entre o ego e o superego tornam-se completamente inteligíveis quando são remontados à atitude da criança para com os pais. Essa influência parental, naturalmente, inclui em sua operação não somente a personalidade dos próprios pais, mas também, olha, gente, que importância é isso, mas também a família, as tradições raciais e nacionais por eles transmitidas, bem como as exigências do meio social imediato que representam. Da mesma maneira, o superego, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, recebe contribuições de sucessores e substitutos posteriores aos pais, tais como professores e modelos que, na vida pública, de ideais sociais admirados. Observar-se-á, com toda a diferença fundamental, o id e o superego possuem algo comum. Ambos representam as influências do passado. O id, as influências da hereditariedade, o superego, a influência essencialmente do que é retirado de outras pessoas, enquanto o ego é principalmente determinado pela própria experiência do indivíduo, isto é, por eventos acidentais e contemporâneos. Fecha aspas. Esse trecho de Freud desvela alguns elementos que me chamam a atenção, em especial no que diz dos ideais sociais transmitidos pelos pais, pela família, pela nação, além das tradições de raça, algo pouco explorado nos trabalhos dos psicanalistas, até onde eu sei. No texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, texto de 1921, Freud destaca que nos fenômenos grupais pode ocorrer uma substituição do ideal de ego mais particular pelo ideal do grupo, personificado na figura do líder ou, eventualmente, numa ideia, num ideal valorizado por esse mesmo grupo. E é nesse ponto que ancoro minha questão, reverberando minha pergunta inicial. Afinal,
por que nos dias de hoje parece ser tão difícil o ato do perdão de uma forma mais digna e talvez menos egocêntrica. Basta nos lembrarmos do ódio virtual surgido nas duas últimas eleições presidenciais para aquilatar esse tópico, sem deixar de lembrar outros tipos de ódios virtuais, como é facilmente verificável nas redes sociais e aplicativos diversos, repletos de atos e intenções bem pouco razoáveis. Concluindo, perdoar parece estar em desuso, não apenas porque certo ganho narcísico que poderia ser obtido se vendo como alguém nobre que dá um perdão, não convence mais tão facilmente. Tampouco a custosa tarefa de relativizar a importância dos ideais dos quais o neurótico se aferra, tanto daqueles que dizem dele ou do outro por ele tornado tão especial. Mas, afinal, eu pergunto, não é disso que se trata uma análise, dessa queda dos ideais? Talvez seja necessário repensar manejos, inventar estratégias e, principalmente, acolher essa dificuldade recorrente que surge nas demandas durante o tratamento, na insistência da preponderância de uma autoimagem idealizada e insensada pelas redes virtuais, que permite uma edição prévia das imagens que serão eleitas cuidadosamente, visando causar certo tipo de efeito no outro. Entretanto, na vida cotidiana, as coisas parecem se encaminhar de forma distinta, exigindo mais do analista. Um tratamento analítico pode colaborar sobremaneira nessa tarefa de ressignificação e estabelecimento de novas posições e projetos no laço social, na nem sempre tranquila vida em grupo. Sabedores disso, que os psicanalistas possam, então, continuar avançando com a coragem necessária para lidar com o mal-estar característico de sua época. Era isso. Muito bem, Leandro, obrigada pela tua apresentação. Muito bom teu texto, instigante aí de algumas questões, né? Que eu gostaria muito que a gente fizesse uma conversa aí para estimular as nossas questões aí que a questão do perdão suscita, né? Eu fiz aqui umas anotações, vou tentar seguir para não me alongar nas perguntas, nos comentários. Tem comentários também que foram construídos com o Daniel, né? Okay. Então, também quero aí já colocar que ele está participando dessa conversa com a gente. Ótimo, ótimo. Tá bom? Primeiro, eu acho que eu gostaria de explorar esse campo clínico que você enfatizou, né? Que é a pergunta do perdão surgiu a partir da tua prática clínica. E eu gostaria que a gente pudesse explorar um pouquinho mais, Leandro, porque eu acho que quando a gente transmite as nossas inquietações clínicas, colaboram com as inquietações de vários outros analistas, né? E aí eu fui pensando a partir da tua especulação metapsicológica, né? Que se eu entendi bem, você convida a pensar que a possibilidade do perdão está vinculada a este trabalho de desconstrução da imagem de si, né? Como você foi aí pontuando toda a relação a construção dessa imagem com a relação do ego ideal e ideal de ego, né? Você convidou a gente a pensar. Se acompanhei bem, se isso tem razão de ser, a partir da tua fala, pela tua experiência, Leandro, quais são os elementos psíquicos que você considera ali fundamentais, né, que possibilitem o trabalho do perdão, né? O que está presente, né, psiquicamente, para que seja possível que algumas pessoas perdoem mais que outras? Bom, Amanda, agradeço a leitura do trabalho, você, do Daniel, enfim,
De fato, quando eu escrevi esse trabalho, antes de responder a sua pergunta, você tocou num ponto que eu acho importante. Eu faço um esforço, depois de fazer muitos anos de análise, e aquilo que eu critico no outro, eu tento fazer diferente. Já que eu estou criticando no outro, já que isso me desagrada, então eu tento fazer diferente. E eu penso que os psicanalistas têm coisas que eles percebem ou que ocorrem na clínica psicanalítica que eles não falam para ninguém, nem entre os pares, nem na supervisão, nem na própria análise. Eu sempre critiquei isso. Eu falei, poxa, eu vou praticar o contrário. Eu vou tentar fazer um esforço, vou tentar vencer o meu ideal de ego e o ideal aí da nossa comunidade e falar daquilo que eu me espanto, que eu me interrogo. Eu vou ser muito sincero, às vezes eu fico meio envergonhado. Puxa, eu estou falando de perdão, estou parecendo um pastor, que patético. O cara não precisaria vir numa análise para ouvir sobre perdão. Mas eu me dei conta, como o texto mostra, né, que isso causava um efeito interessante nas pessoas. E aí eu falei, poxa vida, talvez esse tema possa ser explorado, e daí rendeu essa apresentação. Fiquei satisfeito com a apresentação, eu achei que ela tem um começo, meio e fim, mas, é claro, ela tem muitas portas de entrada, como você mesmo procedeu. Então, vamos lá. Então, tentando responder à sua pergunta. No texto sobre o narcisismo, Freud fala, no final das sessões, lá sobre Sua Majestade o Bebê. Então, Sua Majestade o Bebê tem íntima ligação, é óbvio, né, com essa noção de ego ideal, ideal de ego, né? Ou seja, eu vou ser o bebê supremo para minha mãe, para o meu pai, para minha família, para o meu grupo, para a minha nação, para a minha raça, talvez o Freud fale. O neurótico, eu quis deixar bem claro que eu estou falando da neurose. Tá? O neurótico, ele adora um ideal, especialmente do grupo. Por quê? Tem um cálculo neurótico do gozo, expressão de um tal de Jacques Lacan, que diz, poxa vida, eu vou calcular para agradar e eu tenho esse ganho que eu almejo. Então, esse bebezinho é o ser humano em essência, né? Eu brinco, eu chamo de homo freudianos. Esse homo freudianos tem esse cálculo, essa tentativa de agradar o outro e, por meio da identificação, eu vou ser como o outro, vou tentar acertar o que o outro quer. Ok. Ele nunca consegue isso, é óbvio, a performance egóica é sempre aquém do ideal, vem a culpa e o sujeito se martiriza com isso. É a assunção do superego e do masoquismo. Então, o que eu percebo, eu me dei conta que, por várias vezes, eu me pegava dizendo algo aos analisandos, obviamente, para cada analisante de um jeito, de variadas formas. Eu dizia, não no enunciado, mas na enunciação, você precisa se perdoar. Você fez o que você pôde fazer, foi o que deu também, você era jovem. Hoje, fazendo análise, você percebe que é uma tolice, mas a gente faz tolice, faz um monte de tolice na vida. Não é porque você faz análise que você vai parar de fazer tolice. A análise te permite lidar melhor com as tolices, te permite lidar melhor com esse cálculo, vai te deixar mais honesto em relação a si mesmo. Então, quando eu consigo apontar isso, eu vejo que tem um abalo, a pessoa fica abalada. Nossa, então eu não sou tão especial. Não é, nem precisa ser. A vida vai ficar muito mais leve se você abandonar esse projeto de ser Sua Majestade o Bebê para alguém. Eu sinto, enquanto estou te respondendo, que eu estou chovendo no molhado. Lacan já falou tudo isso com muito mais genialidade, mas uma coisa é Lacan, outra coisa é o Leandro. Outra coisa é a minha clínica, são os meus analisandos, são as minhas dúvidas, as minhas questões. Então, quando eu me pego aqui envergonhado de falar de perdão, eu também estou supondo neuroticamente um ideal de um grupo, de colegas, de pares. Eles não vão valorizar o que eu estou dizendo, eles vão me desaprovar. Assim, a psicanálise não avança nunca. Uhum. Uma coisa como é o que gênios, como Freud e Lacan escreveram, são gênios. Eu não sou gênio, eu sou Leandro, mais um psicanalista tentando sobreviver aqui nessa profissão impossível. Não é de graça que o Freud chamava isso de profissão impossível. Então, eu acredito que eu estou me exigindo a coragem de abrir uma discussão nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, Amanda, vamos lá, então. Perdoar a si mesmo por não ser tanto esse ego ideal, nem esse ideal de eu. Vamos esmiuçar esse assunto, mas
Vamos partir desse ponto. Isso é uma furada, é uma missão impossível, como diria o cinema. Ok, mas aí como é que entra o outro? Porque essa dificuldade de perdoar o outro também está ligada organicamente a esse Sua Majestade o bebê. Como é que o outro ousa fazer para Sua Majestade o bebê algo tão imperdoável? O sujeito segura isso 20 anos dentro dele. Fala, meu Deus, está perdendo tempo da sua vida valorizando uma coisa que talvez um terceiro olhando de fora falasse, mas nem é tão importante, isso é banal. Mas olha que interessante, essa energia, essa libido, pensando em termos econômicos, fica fixado nessa cena, nesse episódio, nessa menchórdia toda que a gente cansa de ver o neurótico patinando isso. A análise é para empurrar, para ele sair desse patinar. Só que para ele sair desse patinar, ele precisa ressignificar esses tópicos e esses lugares nos quais ele insiste permanecer. Muito bom, Leandro. Sabe que a tua resposta vai conversando um pouquinho com a minha outra questão, eu acho que você já inicia respondendo até mesmo antes de fazer a pergunta, Leandro, porque essa questão da exposição, né, de colocar as inquietações clínicas, as produções teóricas, as elaborações, né, metapsicológicas, enfim, que a gente vai se aventurando, é sempre carregado de muito ideal, né? E como na psicanálise muito esse ideal é reforçado, né? E atuado aí no métier psicanalítico mesmo, né? E nesse sentido, a gente até pensou, né, de te perguntar se faz parte, né, se é necessário, né, que um psicanalista possa se perdoar por não ser um freudiano ou um lacaniano exemplar, sabe? Queria que você comentasse um pouquinho se faz parte da possibilidade do psicanalista se transformar em autor, né, de encontrar o teu estilo singular, sendo possível se perdoar por não ser um ideal tão exemplar. Bom, a pergunta é exemplar. Eu poderia falar dias para respondê-la, Amanda. O texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, as pessoas supõem que o Freud esteja falando do Hitler, da ascensão do nazismo e dos alemães e judeus, etc. Eu acredito que ele passou por isso, mas ele estava falando dos psicanalistas. Olha que interessante, né? A sua pergunta me toca num ponto que é muito caro, né? Como é que a gente se relaciona com gênios, Freud e Lacan? Só estou pegando os dois, não estou falando de Melanie Klein. O Freud e Lacan que são os autores que eu tento compreender, tento estudar já um quarto de século, praticamente. Como é que a gente se relaciona com gênios, com uma invenção tão genial que mudou minha vida radicalmente? Eu sinto que muda a vida de muitas pessoas que acorrem a mim. Como é que a gente se relaciona com gênios sem se sentir tão apequenado? Como é que a gente transforma Freud e Lacan num par? Que eu presumo que eles gostariam que fosse assim. O Freud falou de um jeito, o Lacan falou de vários jeitos. Para isso, a gente tem que abrir uma exceção no nosso modus operandi de se relacionar, não só com o ideal no grupo, mas também com a possibilidade de ser autor, de arriscar, de inventar, como eu propus, algo na clínica, falar disso e dividir com os colegas, sabendo que isso vai tocar na relação que os colegas também têm com o ideal, ou seja, como é que você pode fazer para transformar essa prática, vou chamar de prática, essa prática comum, como é que você pode transformar isso numa coisa mais nobre, numa coisa mais digna, levar de fato a cabo o que o Lacan falava. Não me imitem, por favor. Ele quer dizer, tem um estilo de vocês. Como é que a gente pode desenvolver um estilo da gente? O Freud falava isso lá nas recomendações. Para a gente, cada um tem seu estilo. Não adianta querer usar barba, bigode, fumar charuto, pôr óculos, sei que como Freud, é ridículo. Eu vou contar um exemplo pessoal meu.
eu fui na casa do Freud, em Londres, na casa do Freud em Viena, e na frente da casa do Lacan, tem a plaquinha lá que todo mundo vai lá. Minha filha, ainda adolescente, ela viu que eu estava muito emocionada. Ela falou, pai, você vai chorar? Eu falei, claro que vou, né? E nesses 3 lugares eu fiquei muito emocionado, né? Isso deu um sentido para a minha existência. Eu falei, poxa, então o que eu faço faz algum sentido para alguém. Esses 2 homens inventaram algo que mudou a história da humanidade. O homem se vê diferente a partir, principalmente do Freud, mas também o Lacan e outros seres geniais. Eu falei, poxa, então faz um sentido o que eu faço. Eu voltei, tanto de Viena, de Londres e de Paris, muito diferente. Eu sinto que acho que teve um efeito na minha prática clínica, na minha relação com o meu consultório. E aí eu pus a prática na semana de 20 de março. Eu tive um sonho que eu gostaria de contar e que eu acho que vai ajudar a ilustrar muito. Como você disse, eu trabalho em Santo André e em Higienópolis. Eu tenho 2 consultórios. E eu tive um sonho no qual eu estava num quarto de hotel, porque existem quartos de hotéis que são grandes, que tem uma porta no meio, que ela pode ou não ser aberta para família grande. Dorme o casal num lado, as crianças no outro. Então, e eu estava num quarto de hotel que não era um quarto de hotel, eram meus 2 consultórios. E não parava de sair gente dos banheiros. Eu falava, meu Deus, deixa eu trabalhar, os pacientes estão chegando. E eles falavam, mas como que você pode ter 2 consultórios? E eu chorava, empurrava e batia neles. E falava, meu Deus, sai daqui, eu preciso trabalhar. E aí, quando eu me levantei pela manhã, eu fiz a primeira associação muito rápida, depois eu esqueci, óbvio, o Freud esteve em 2 lugares, né? Viena e Londres, claro, forçosamente, né? E eu tinha que sair desses meus 2 lugares, nos quais eu estava acomodado, para, a partir de 20 de março, trabalhar com isso aqui. Estou trabalhando até hoje. Talvez eu tenha escrito o meu texto aqui no celular, o texto mais inspirador, explicando para todos da minha agenda, 70 pessoas, eu mandei 70 textos, ou seja, copiei 70 mensagens dizendo o que eu, Leandro, ia fazer, se eles me acompanhariam nessa aventura. Eu também não saberia o que ia acontecer. E hoje eu estou surpreso de perceber que um psicanalista pode lidar com o novo, pode lidar com essa contingência da vida, e principalmente a psicanálise pode avançar. O mais bonito não foi a coragem que o sonho me empurrou, mas sim a reação dos meus analisandos. Apenas 20% não toparam e foram muito, muito delicados com isso. Os outros 80% continuaram igualmente. Recebi um monte de gente nova. Eu, temeroso de que a prática, que é a razão da minha vida, onde meu ganha-pão pudesse se extinguir, não extinguiu. Então, eu agradeço essas pessoas, são elas que me ensinam. E eu penso que essa prática, o Lacan falava que psicanalizar é um estilo de vida. Eu penso que essa prática, que é tão importante para mim, me deu muita tranquilidade a partir da tentativa de compreender o que o meu próprio sonho queria dizer, o que o Leandro queria dizer para o Leandro. O Leandro pôde ouvir. Então, nesse sentido, eu fecho a sua pergunta dizendo, talvez, Amanda, a gente precisa ter coragem para repensar outras coisas nos laços entre os analistas. Com certeza, eu te acompanho, Leandro. E acho um trabalho essencial do analista, aquele que se propõe a construção do estilo próprio, né? Porque não é dado, não é encontrado da noite para o dia, é uma construção, né? São permissões que são feitas, né? E o compartilhar, é por isso que a nossa atividade aqui, a gente preza muito por ela é muito querida a nós, não só a mim e ao Daniel, mas a todo o corpo freudiano, porque é o espaço que a gente, de fato, investe nessa possibilidade honesta, né, de troca entre os analistas, de um espaço, de fato, acolhedor, onde a gente possa limpar de fato, muito esses ideais, sabe? Os ideais nos escravizam, não esqueça disso. Mas escravizam porque a gente deixa. Sim. Não. Perdemos a medida. Né? Exatamente. Temos que abrir mão dos ideais. Né? Temos que colocar outra coisa no lugar. Qual é a medida, né, Leandro? Sim.
Eu vou para outra pergunta, Leandro, a partir do finalzinho do teu texto, quando você convida a gente a pensar no que estamos vivendo na atualidade, né, em questões tão delicadas e, enfim, que eu acho que estamos atravessando aí tempos muito difíceis, né? Parece, né, a partir da tua fala e com que a gente refletiu, que o eu contemporâneo faz uma aliança maior com o id e a pulsão de morte. Por isso se valoriza o ato vingativo e a coragem ao invés do perdão? Você concorda com essa visão, Leandro? Sim, eu concordo. E aí entra uma coisa da psicanálise que eu gosto muito, né? Especialmente depois do Lacan. Isso estava presente no Freud, mas o Lacan valorizou de um jeito que eu gosto muito, que é a questão da ética, né? Vou dar um exemplo. Eu acredito que a maioria de quem esteja nos assistindo assistiu ou observou ou ouviu trechos da gravação do vídeo da reunião ministerial do nosso presidente. É muito simples. De um lado, você se apaixonar, ele está coberto de razão, essas pessoas estão certas, ou também ir para outro extremo, né? São um bando de inconsequentes, responsáveis, deveriam ser processados, enfim, a gente sempre tem uma posição, né? Mas eu me pergunto, será que essa reunião não chocou tanto? Porque, na verdade, ela só mostrou o quão humanos são os homens no poder. Ou seja, eles estão muito longe de um ideal. Então, esse ódio ou esse amor que gera na gente, exacerbado de um lado do outro, será que porque não abala uma idealização infantil de que alguém no poder, uma reunião ministerial, vai ser algo do mais alto estirpe? Ok, em tese deveria ser, eu acredito que sim, mas eu acho que são tantos fatores, tantos aspectos, tantos obstáculos, que eu acho que fica mais difícil isso ocorrer na prática. Ocorre aquilo que a gente viu. E eu acho que as redes virtuais, pensando por analogia, né, os aplicativos também, enfim, esse mundo virtual, revela um aspecto do homem que ninguém esperava. Quando começou isso tudo, sei lá, 10 anos atrás, isso foi só avançando, eu acho que as pessoas esperavam, bom, agora as pessoas vão ser mais autoras, vão ser mais nobres, vão ser mais dignas, elas vão ser mais independentes. E elas mostraram um aspecto questionável, um aspecto não só humano e infantil, mas principalmente da pulsão de morte. Que a gente faz análise de muitos anos para lutar com a destrutividade que está dentro de cada um de nós. Freud deixou claro isso no Mal-Estar na Civilização. Eu me pergunto o que ele diria de todas essas redes virtuais se ele reescrevesse esse texto hoje. Porque escancara o que o ser humano tem de pior, né? Mas o pior mora dentro da gente. Sim, com certeza. Leandro, não quero me estender, porque eu quero oferecer espaço para as outras pessoas interagirem com você, fazer perguntas, trazerem comentários, então, para a tua live. Então, vou encerrar a nossa conversa agora. Eu já agradeço mais uma vez, né, a tua participação e nos encontramos na live para a continuidade dessa conversa. Fiquem todos aí conosco para a continuidade da atividade. Obrigada, Leandro. Eu agradeço. Até mais. Até. Eu convido a todos para o próximo Produção e Estilo em Psicanálise, que vai acontecer no dia 18 de junho, nesse mesmo Facebook do Corpo Freudiano. Vai ser uma quinta-feira, às 8h30 da noite. Convido a todos a participar conosco. E para a próxima quinta-feira, dia 4 de junho, nós vamos ter o seminário de leitura com Mário Eduardo Costa Pereira, de Freud a Lacan. Ele vai tratar do tema da pulsão nessa quinta-feira. Espero todos vocês para acompanhar o seminário também. Até logo!